Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, a aula de número 13. Então, vamos começar, né? Sexto ano, e vamos lá. Então, começando com a aula de artes, não poderíamos deixar de passar a atividade da aula anterior, então vamos lá, né? A hora da correção. Primeiro, de acordo com a aula, encontre a alternativa verdadeira que melhor corresponde com o assunto. Observando a figura, qual tema foi destacado durante a aula? Então, se você optou pela letra D, musicalidade através do nosso corpo, está correto. Lembrem que eu falei um pouco sobre a percussão corporal, né? Os impactos, os sons que o nosso próprio corpo produz. Então, a letra certa e correta é a letra D. Segundo, observe as opções com bastante atenção e localize a alternativa correta. A percussão corporal, se você optou pela letra B, é um tipo de arte que produz sons, tendo como principal elemento o próprio corpo humano. Está correto, tá bom? Então, vamos dar seguimento aqui. Terceiro, localize a alternativa verdadeira de acordo com o que foi mencionado na aula. Então, o que é o beatbox? O beatbox é a letra C, são sons produzidos pela boca. Penúltima questão. Observe atentamente a imagem e, em seguida, responda. A ilustração representa, se você escolheu a letra C, poluição sonora, está correta. E a última questão. Identifique a alternativa verdadeira de acordo com a imagem. A figura identifica, se você optou pela letra A percussão corporal, está correta. Se você acertou todas as questões, meus parabéns. E agora vamos dar início à aula de hoje e vamos falar sobre a arte nos espaços urbanos. Se vocês nunca ouviram falar desse tipo de arte, é a arte urbana, ou seja, a arte de rua, ou street art, tá bom? Então, nesta aula, vamos destacar as diversas formas de artes relacionadas aos grandes centros urbanos, tá bom? A primeira evidência que dá para vocês observarem aí é o grafite, né? Alguns exemplos de artes relacionados com a arte urbana, tá bom? Então, o grafite, o stencil, que vocês vão saber no decorrer da aula, e também a arte com adesivos, tá bom? E entre outros tipos de artes que são relacionadas com a arte de rua. Então, vamos lá, vamos dar sequência. Mas primeiro vamos entender, né, o que é a arte urbana. Um dos exemplos, né, uma das artes que vem destacando, né, e praticamente vem rompendo essas barreiras e esse preconceito, né, em relação à arte, que até tempos atrás o grafismo, né, a arte do grafite era visto como algo marginalizado, ou seja, era mais relacionado com quem não tinha o que fazer, ela era relacionado com a bandidagem, tá bom? Então, a arte urbana, né, ou seja, o grafismo, foi se destacando cada vez mais e foi rompendo essas barreiras, tá? Então, o grafismo e a influência da arte conceitual. A arte urbana, ou street art, que foi o que eu falei antes, né, anteriormente, é a arte de rua. E é a expressão que se refere a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público, ou seja, para todo mundo ver, né, o espaço público lá. No Brasil, surgiu no período do regime militar, tá bom? Então, foi a partir daí que o grafismo começou a dar os primeiros passos ali, tá? Foi no período militar. Alguns exemplos de arte urbana. Sabemos que o grafite, né? Grafite são desenhos estilizados, feitos geralmente com tinta sprays,
na parede de edifícios, túneis e ruas. Então, com certeza vocês já ouviram ou já viram, né, a arte de rua, né, em algum centro urbano ou até bem pertinho das nossas casas, em alguma situação, em algum momento da vida de vocês, vocês já devem ter se deparado com o grafismo, né, uma pintura lá representada ali na parede. Então, é a arte urbana, ou street art, como é chamado também, o grafismo. Há muitas técnicas de grafite e atualmente os trabalhos em 3D chamam a atenção dos críticos e das pessoas que circulam pela cidade. Os trabalhos 3D, que aqui está sendo relacionado com a arte urbana, é aqueles trabalhos que, por exemplo, são desenhos que praticamente são quase realistas. Por exemplo, fazer um desenho de um buraco, como se o buraco fosse real, só que na verdade é um desenho, né? É um desenho que está sendo representado ali de uma forma bem realista. Então, é a arte 3D da arte urbana, tá bom? E ali são algumas representações do grafite. O primeiro passo, né, o homem lá elaborando o desenho, a ilustração do grafite, e ali é a foto 2 mostrando a conclusão final da arte, da pintura do grafite. Vamos agora falar do stencil, né? Falamos do grafite, agora vamos falar do stencil. E o stencil é parecido com o grafite, só que existe uma pequena diferença aí, tá? O stencil em português, que significa stencil, ele utiliza a técnica de recortar um papel rígido e usá-lo como molde, né? Então, a tinta empregada geralmente é o spray, e usada para fixar as ilustrações e desenhos nas ruas, postes e paredes. Esse é um método mais prático no momento de se fazer as intervenções diretamente nas ruas. Então, muitas vezes, se o artista ele não tem a paciência de fazer um desenho do zero, ele pode pegar um molde, por exemplo, não sei se vocês tiveram esse contato com alguma régua, né, relacionada com um moldezinho. Pelo menos na minha época tinha sempre os moldezinhos de triângulo, retângulo, quadrado, e eu tinha que fazer apenas o risco ali, o contorno daquele desenho ali. Então é basicamente isso, né? Já tem um molde ali com um desenho, como vocês podem observar na primeira foto e na segunda ali também. As duas artes ali, as duas figuras sendo representadas pelo stencil, elas pegam a base de um molde, né? Por exemplo, um molde de um desenho de uma planta. Eu vou lá e replico aquele desenho, né? Do mesmo jeito que está naquele molde, eu vou e transfiro tanto para a parede como também para o papel, tá certo? Então, alguns exemplos ali da técnica do stencil, né? Que é a arte urbana também. Então, falamos do stencil, que também pode ser utilizado no papel comum, como também nas paredes das ruas. E falamos também do grafite, que é uma técnica que você tem que utilizar o spray. Aqui vamos falar dos poemas urbanos, que também é uma arte, tá? É uma arte urbana. Poemas urbanos são qualquer tipo de manifestação literária que surge no ambiente urbano, seja nos bancos, paredes e postes. É uma forma interessante de levar a linguagem literária para os locais de grande circulação de pessoas, tá? Então, vocês observam bem ali as mensagens, né? São mensagens reflexivas que dá para as pessoas pensarem, né? E realmente, né, refletirem. Então, qualquer pessoa que passar por ruas e avenidas vão se deparar com os poemas urbanos, né? Então, é isso. Alguns exemplos ali, né? A arte veio salvar o que estava perdido, né? Um dos exemplos bem bacanas ali de frases de poemas urbanos. E assim por diante, né? São exemplos ali, né? Qualquer mensagem ali que realmente cause um impacto e tudo mais, são chamados de poemas urbanos. A arte em adesivos. Então, tipo de manifestação artística que utiliza a aplicação de adesivos pela cidade. É uma forma rápida e discreta de intervenção no cenário urbano. Tá? Então, aqui é mais para a questão estética mesmo da coisa, né? Tornar a cidade mais colorida, né? Aquela beleza estética mesmo das avenidas, cidades, enfim, para deixar o espaço e o cenário muito bonito ali
na questão de dar uma nova roupagem, um novo colorido para as avenidas, os cenários urbanos. Agora vamos para os cartazes lambe-lambe. E o que seria isso, né? É um outro tipo de arte urbana que envolve cartazes, né? Envolve a questão do verbal e não verbal, né? Então, por exemplo, imagens e também escritas ali, envolve os dois, tá? Para dar uma nova estética também à arte urbana, tá bom? Então, sempre tem a mensagem ali, ó, por exemplo, por que lutamos? Mais amor, por favor. E assim vai, né? Tem também mensagens ali, reflexivas ali, e são praticamente cartazes, ao contrário da arte com adesivos, que envolve adesivos. Agora vamos falar das estátuas vivas, né? E o que são as estátuas vivas? Elas são muito encontradas nas grandes cidades como forma de entretenimento turístico. Por exemplo, eu não sei se vocês já se depararam com uma estátua viva. Eu, pelo menos, já me deparei com uma lá em Caruaru, e de um grande artista, né? Inclusive, a representação da foto está lá na figura 3, tá bom? Ali é uma foto representando um artista de rua, né? Que lá de Caruaru, Pernambuco, tá? E o que seriam as estátuas vivas? Elas realizam um importante trabalho com o corpo, permanecem estáticas durante longos períodos e, em certos momentos, realizam pequenos movimentos. Geralmente, os artistas estão pintados e caracterizados. Então, eles enganam tão bem, né, que a gente pensa que realmente é uma estátua, né? Só que é um ser humano ali que está pintado ali. E o impressionante é que eles ficam uma quantidade enorme de tempo ali, parado ali, e é impressionante. E é um tipo de arte, né, considerado como estátuas vivas. As apresentações de rua, né? E o que são essas apresentações? Elas podem ser de caráter teatral, musical, circense, né, os malabaristas, palhaços, etc. É uma batalha de poesias de diversos assuntos, sendo trabalhos solos ou em grupos. Eles costumam atrair muitas pessoas para apreciar o trabalho dos artistas. E alguns exemplos ali, né, que vocês dão para perceber, são os artistas que eles sempre declamam alguma rima, algum poema bacana ali para os estudantes ali, né, uma juventude jovem, ou se não, apresentações mesmo que as pessoas ficam lá em volta para saber o que está acontecendo ali. E é bem bacana isso. Vamos agora dar destaque à reciclagem artística, que também não deixa de ser uma arte urbana, tá bom? E o artesanato com jornal é uma das formas mais baratas de decorar sua casa. Ele é um material que se encontra facilmente, principalmente em bancas de revistas e mercados, que dispensam esse material que não possui notícias novas. É uma técnica que é semelhante com a arte indígena, na confecção de balaios e cestas, né? Então, é uma reciclagem, é um tipo de reciclagem artística que você pode até fazer também com jornais ou revistas, né? Você faz os canudinhos primeiramente, utilizando a cola branca. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade em algum momento da vida de vocês, mas é muito bacana. E dá para você criar balaio e muita coisa, né? É uma técnica também indígena e de outros povos. E é muito massa mesmo, porque além de você estar contribuindo para o meio ambiente, você está também aprendendo um ofício novo, né? A arte do artesanato. Que nada melhor do que você aprender uma arte nova, né? Algo novo. É muito bacana isso. Então, recapitulando, falamos sobre a arte dos espaços urbanos, né? Destacamos aqui os principais tipos de artes envolvendo a arte das ruas e falamos também sobre os diversos tipos de arte urbana, tá bom? Essas aqui são as referências para a realização do material. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada, né, tem todo o material aí para que vocês possam dar uma pesquisada. E é isso aí, as referências para a realização do material. Então, até a próxima, pessoal. Sim, e só lembrando, né, tem alguns links aqui de pesquisa, se vocês quiserem dar uma pesquisada aí.
tem alguns links de alguns vídeos relacionados com o tema e o assunto que eu falei para vocês aí sobre a arte urbana. Se vocês quiserem dar uma pesquisada, né, se aprofundar mais no assunto, e é isso aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu, obrigado por tudo e falou!